Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à 13ª parte da nossa série de vídeos sobre a Instrução Normativa SRF número 680 de 2006, esquematizada para concursos. Lembrando a todos que a instrução normativa em questão é a que disciplina o despacho de importação e é muito cobrada no exame de qualificação técnica para ajudante de despachante aduaneiro. Também faz parte dos itens importantes de legislação aduaneira para analista tributário da Receita Federal, sendo também cobrada na prova de legislação aduaneira do concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Sem mencionar, amigos e amigas, a importância que tem o entendimento desse tipo de assunto para quem trabalha no comércio exterior. Beleza? Vamos então aos tópicos do vídeo de hoje. Artigo 48 até artigo 50, o desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro é algo muito esperado pelos importadores, pelos despachantes aduaneiros e, por que não dizer, também pela fiscalização, né? Ficar com uma DI pendurada não é algo agradável, garanto para vocês. Concluída a conferência aduaneira, a mercadoria será imediatamente desembaraçada pelo auditor fiscal responsável pelo despacho. Até aí, tranquilo, né? Porém, a mercadoria objeto de exigência fiscal no curso de despacho somente será desembaraçada após o seu cumprimento. Se tiver pendência de atendimento a uma exigência fiscal, não pode ocorrer o desembaraço. A mercadoria cuja declaração receba o canal verde será desembaraçada automaticamente pelo Siscomex, tanto é que o canal verde é o que todos esperam receber quando registram a sua DI, né? A torcida, o pessoal fica na torcida, verde, verde. Então, vamos lá. Decorridos 5 dias úteis da realização de uma entrega antecipada ou do fim do prazo para apresentação dos documentos instrutivos da DI, a exigência fiscal não cumprida será formalizada em termo próprio e depois da ciência pela importadora, a DI será desembaraçada. Ou seja, casos especiais de entrega antecipada de mercadoria estão dispostos aí neste quadrinho, né? Tem que prestar bastante atenção nisso. Caso a exigência fiscal não atendida refira-se a crédito tributário ou direito comercial que tenha sido constituído mediante auto de infração, após a manifestação de inconformidade, o desembaraço fica condicionado a pagamento integral desse crédito, né, e não será autorizado com base apenas no parcelamento. Isso é muito importante, dá muita discussão, muito esperneio e às vezes vai parar na justiça. Veja, o auditor fiscal faz uma exigência fiscal, o importador tem o direito de discordar, então ele faz uma retificação e manifesta a sua inconformidade. Se ele manifestou a sua inconformidade, em até 8 dias é necessário que seja lavrado o auto de infração relativo ao crédito tributário que está vinculado a essa exigência fiscal. Beleza. Aí, para você desembaraçar a mercadoria, você precisa pagar esse valor desse auto de infração. E não pode ser de forma parcelada, tem que ser de forma integral, tá? Isso que está sendo dito aí nesse trecho, né? E que dá muita confusão, porque outros tipos de crédito tributário podem ser parcelados. E esse não, está na legislação. Falando sobre impugnação e garantia, amigos e amigas, em caso de impugnação do auto de infração lavrado após manifestação de conformidade, o importador poderá requerer o desembaraço das mercadorias ao chefe da unidade da Receita Federal, mediante a prestação de garantia sob a forma de depósito de dinheiro, fiança bancária ou seguro aduaneiro no valor do montante exigido. Beleza. Não estão obrigados à prestação de garantia aos órgãos da administração pública. Beleza? Então, o importador pode prestar uma garantia no valor do auto de infração e a mercadoria será liberada. A garantia prestada subsistirá até satisfação do respectivo crédito tributário ou a decisão definitiva do litígio favorável ao importador, né? Então, o importador manifesta inconformidade, é lavrado o auto de infração, aí o importador pode impugnar o auto de infração, esse auto de infração vai ser julgado, etc. Se por acaso no julgamento do auto de infração foi dada razão para o importador, o crédito tributário, né, crédito tributário não, a garantia, melhor falando, ela é devolvida para aquele que prestou. Beleza, falando do desembaraço, que ele não é possível mesmo com prestação de garantia. Tem alguma situação em relação a isso? Tem. Qual é a situação? Quando houver indícios de que a importação da mercadoria esteja sujeita a restrição ou a sua permanência ou consumo seja proibido no país, né? Casos de mercadorias que precisam de cuidados especiais, autorizações especiais e que foram surpreendidas aí tendo a sua importação de forma irregular, né? Então não vai adiantar nem prestar garantia, ela vai ficar retida.
Mercadorias amparadas por isenção ou redução de tributos quando não atendidas as condições para usufruir tais benefícios, ou seja, às vezes o importador tenta dar uma de João sem braço, utilizar um benefício fiscal que ele não tem direito, não adianta prestar garantia que não vai ser liberado, você vai ter que pagar o que deve, né? E as mercadorias importadas sob regime de aduaneiros especiais, exceto para os casos de drawback, recoff, SPED e exportação temporária. Por fim, quando o litígio versar sob pena de perdimento. Em situações que envolvem pena de perdimento, é uma situação gravíssima, então não vai ser autorizada a liberação mediante garantia, né? Porque você estaria trocando, entre aspas, né? uma irregularidade grave por um pagamento. Não é esse o espírito, né? Se tem uma situação que envolve perdimento, é uma situação muito, muito grave. Então não dá para você substituir isso por uma garantia. Poderá ser registrada a conclusão da conferência aduaneira por meio do desembaraço quando o procedimento dependa unicamente de resultado de análise laboratorial, mediante assinatura pelo importador do termo de entrega de mercadoria objeto de ação fiscal, onde será informado que a importação se encontra sob procedimento fiscal de revisão interna. Então, em alguns casos, você pode liberar a mercadoria para o importador quando só esteja pendente um resultado de análise de laboratório. O disposto acima não se aplica quando houver indícios de que se trata de mercadoria cuja importação esteja sujeita a restrição ou proibição de permanência ou consumo no país, ou cujo tratamento administrativo aplicável exige uma nova LI, um novo licenciamento, até que essa licença seja deferida, autorizada pelo órgão anuente. Ok? Nos casos em que comprovadamente houver exigência relacionada à reclassificação tarifária ou de alteração de tratamento administrativo formulada com base em laudo laboratorial emitido para mercadoria de mesma origem fabricante, com igual denominação, marca e especificação da mercadoria objeto do despacho em curso, e importações anteriores da empresa importadora ou adquirente, mesmo que por sucessão, o auditor fiscal deverá interromper o despacho e formular a exigência em conformidade com o resultado do laudo anterior, caso em que o desembaraço ficará condicionado ao cumprimento da exigência formulada. Toda esse detalhamento para nos seguintes casos, muito comum em importação de produtos químicos. Vamos supor que a empresa A fez uma importação de produtos químicos há 2 meses atrás, teve um laudo laboratorial, e desse laudo laboratorial resultou uma exigência fiscal. E agora ela está importando a mesma mercadoria, né? Mesma descrição, exatamente a mesma coisa. O auditor fiscal, o que ele faz? Ele pega a exigência fiscal daquele despacho de 2 meses atrás e repete. Né? É simplesmente isso que acontece. Nesse caso, caso o importador solicite nova perícia para a mercadoria objeto do despacho em curso, no termos da norma específica que dispõe sobre a prestação de serviço de perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada ou exportar, o desembaraço da mercadoria dependerá do resultado do laudo solicitado pelo importador. O importador pode solicitar um novo laudo nessa situação, e aí vai ter que esperar esse novo laudo. Simplesmente está dizendo isso. Tá? Caso o importador apresente manifestação de inconformidade em relação à exigência formulada com base em conteúdo de laudo anterior, será lavrado auto de infração para a exigência de crédito tributário ou direito comercial devido em decorrência da exigência. Manifestou inconformidade, é bem tranquilo, é lavrado auto de infração. Okay? Neste caso, o desembaraço ficará condicionado a pagamento integral do valor lançado no auto de infração e não será autorizado com base apenas no parcelamento, além de observar as restrições relativas à mercadoria proibida, o que demande nova LI. Apresentada impugnação ao auto de infração, o importador poderá requerer o desembaraço das mercadorias ao chefe da unidade mediante prestação de garantia sobre a forma de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro aduaneiro no valor montante exigido, observadas as restrições relativas à mercadoria proibida, o que demande nova LI, meus amigos e minhas amigas. O registro da conclusão da conferência aduaneira do desembaraço das mercadorias será condicionado à prestação de garantia nas seguintes hipóteses: sobre a forma de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro aduaneiro, o valor correspondente à diferença entre o valor do crédito tributário, que seria devido sem o tratamento tarifário preferencial, e o devido quando este for aplicado. Nos casos de verificação de origem no curso de despacho, em caso de dúvidas sobre o cumprimento de requisito de origem das mercadorias que não possam ser dirimidas de imediato. No caso de já houver procedimento de verificação de origem em curso relativo a mercadorias idênticas e do mesmo exportador ou produtor, sendo aplicado somente se houver previsão expressa dessa hipótese no acordo comercial correspondente e pelo tempo máximo dele previsto, se for o caso. Se tiver sido publicada pela Coana, em página específica do site da Receita Federal, a existência de verificação de origem em curso em que tenha sido determinada a prestação de garantia como condição para o desembaraço aduaneiro de mercadorias idênticas do mesmo exportador ou produtor,
É uma situação que acontece muito quando você tem uma aplicação de direitos anti-dumping. Pode haver situações em que o importador tente burlar essa aplicação do anti-dumping, tentando modificar a origem da mercadoria, né? Então, por isso toda essa cautela. A garantia em questão não será exigida quando se tratar de importação realizada por órgão ou entidade de administração pública direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, missão diplomática, repartição consular ou representação de organismo internacional, empresa certificada pela Receita Federal como OEA na modalidade de conformidade, ou quando o montante a ser garantido for inferior a R$10.000 por declaração aduaneira. Beleza? Que mais? O registro da conclusão e do desembaraço será condicionado à prestação de garantia nos casos de direito antidumping ou direitos compensatórios provisórios suspensos por decisão da CAMEX sob a forma de depósito de dinheiro ou fiança bancária no valor integral da obrigação e dos demais encargos legais, e em outras hipóteses previstas em legislação específica. A seleção da declaração para quaisquer dos canais de conferência aduaneira não impede que o chefe do setor responsável pelo despacho a qualquer tempo determine que se proceda a ação fiscal pertinente, se tiver conhecimento de fato ou da existência de indícios que requeram necessidade de verificação da mercadoria ou de aplicação de procedimento de fiscalização de combate a fraudes aduaneiras. Não adianta, portanto, amigos e amigas, espernear se você tem uma DI que foi parametrizada em canal verde e de repente ela foi bloqueada e foi redirecionada, né, ou foi aberto um procedimento especial. Não adianta dizer, não, era canal verde, tem que liberar. Não necessariamente. Né, pode ser que tenha sido encontrada alguma coisa aí irregular. No caso de DI registrada sob a modalidade de despacho antecipado e selecionada para o canal de conferência aduaneira amarelo, vermelho ou cinza, o desembaraço será realizado somente depois do que? Da complementação ou retificação dos dados da declaração do Siscomex e do pagamento de eventual diferença de crédito tributária relativa à declaração, aplicando-se a legislação vigente na data de registro da DI. Nos casos de entrega antecipada da carga, havendo exigência fiscal não atendida no prazo de 5 dias úteis, essa será formalizada em termo próprio e depois da ciência deste pelo importador, a DI será desembaraçada. Caiu na prova, amigos e amigas. Será que esse vídeo tem questões que abordam o que foi falado nele? Vamos ver? Sobre o despacho de importação, assinale a opção correta. A mercadoria não poderá ser desembaraçada quando a conclusão da conferência dependa unicamente de resultado de análise laboratorial. Será? E questão 57. O regulamento aduaneiro atual, decreto 6759 de 2009, estabelece que o desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência. Sobre este assunto, escolha a afirmação correta. E nós temos aí 5 alternativas que tem tudo a ver com o nosso vídeo. Vamos ver. Concluída a conferência, a mercadoria será imediatamente desembaraçada pelo auditor fiscal, independentemente de o despacho estar interrompido para atendimento de exigência formalizada pela fiscalização e ainda não cumprida pelo importador. Isso é fácil, né? Letra B. A mercadoria não poderá ser desembaraçada quando a conclusão de conferência aduaneira ainda depender de resultado de análise laboratorial. De novo, mesmo assunto, hein? A seleção da declaração para quaisquer dos canais de conferência aduaneira não impede que o chefe do setor responsável pelo despacho a qualquer tempo determine que se proceda a ação fiscal pertinente se tiver conhecimento de fato ou da existência de indícios que requeram necessidade de verificação da mercadoria ou aplicação de procedimento aduaneiro especial. No caso de registro antecipado da DI, o desembaraço aduaneiro poderá ser realizado antes da complementação ou da retificação dos dados da declaração do Siscomex e do pagamento de eventual diferença de crédito tributário relativa à declaração, mediante a prestação de garantia no valor do montante exigido. E aí, amigos e amigas? E por fim, nos casos de entrega antecipada da carga, havendo exigência fiscal não atendida, a DI não poderá ser desembaraçada, mesmo que a exigência se refira a crédito tributário ou a direito comercial que tenha sido constituído mediante auto de infração e seu pagamento integral já tenha sido efetuado. Beleza, né? 5 alternativas que tem tudo a ver com o nosso vídeo. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário, meus amigos e minhas amigas. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo em nosso canal para ajudar na sua preparação. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!